Boa noite, meu amigo predador, minha amiga predadora aí da legislação tributária. Estive aí ausente durante um tempinho, mas como prometido, estou de volta aí no mais importante, que é essa reta final aí para o concurso de agente fiscal, né, que vai ocorrer aí no próximo dia 8, próximo domingo, e para auditor fiscal no dia 15, domingo que vem, né? Então vamos aí fazer uma bateria aí de pelo menos umas 130, 150 questões aí, ABCDE, tá? Para a gente conseguir abarcar o máximo possível desse conteúdo. É claro que a gente não vai conseguir ver tudo nessa reta final, porque a legislação de Campinas, a legislação tributária que veio prevista no edital, ela é bem extensa aí, principalmente para quem está fazendo a provinha de auditor, tá? Talvez para a gente aí a gente consiga aí trabalhar uns 80, 90% aí da legislação, mas para auditor realmente vai ficar complicado, tá certo? Mas para vocês aí que estudaram pelo curso, e aí quem tiver também com a gente lá no Predador, eu tenho certeza aí que vocês estão bem próximos aí do 100%, tá legal? Então, só aí deixando também um alô para quem já conhece o nosso trabalho lá no Predador, né? O Predador que é um projeto meu e de mais dois colegas, né? Que a gente trabalha pelo menos 1000 questões comentadas aí de legislação tributária. E a gente está aí com um projeto agora de Rio Preto, já já vai sair Porto Alegre, Uberlândia, Rio de Janeiro, e a gente tem tido aí uma aceitação bem bacana por parte do pessoal, e a gente está com uma aprovação aí absurda, né? Em Guarulhos, por exemplo, né, trabalhando só com uma disciplina que a gente trabalha aí, que é a legislação tributária, a gente praticamente aprovou 50% do pessoal aí dentro das 50 vagas. Para Campo Grande a gente aprovou 60%, né? Dos 10 aprovados nas primeiras colocações, 6 estudaram com a gente, né? Então isso nos orgulha muito e é a prova de que a gente está se esforçando e está conseguindo entregar um resultado bacana, tá legal? Para Rio Preto, né, que a gente está trabalhando agora, muda um pouquinho, né, porque a FCC ela não é tão literal quanto a Vunesp, tá certo? Então a gente começou aí a fazer um trabalho um pouco mais refinado, tá? Comentários um pouco mais aprofundados, né? Quem já está lá no Predador pode ver que a gente está aprofundando um pouco mais e até essa vai ser a nossa pegada aí para as demais disciplinas que a gente vai trabalhar. Então peço para que vocês fiquem ligados aí que tem muita coisa nova que a gente está trazendo, tá legal? Para cada vez mais engrandecer o estudo de vocês e fazer com que vocês consigam atingir um patamar aí de excelência, porque cada vez mais os concursos eles têm vindo mais concorridos, né? Então não adianta você ficar de fora tentando fazer aquilo que era feito no passado, que isso cada vez mais está se tornando mais difícil, tá legal? Então, o Predador, para quem já conhece, é uma ferramenta excepcional para você ficar fera na legislação, principalmente em provinhas como essa da Vunesp, tá? Que a Vunesp ela não aprofunda muito no conhecimento de determinados temas, né? Ela vai direto na literalidade. Então, é o que você precisa saber para fins de prova, tá certo? É até um pouco complicado para a gente fazer material para a Vunesp, porque não adianta você fazer um material muito robusto, sendo que na hora da prova o que eles vão cobrar é a letra da lei, tá legal? Então, é isso que a gente vai procurar trabalhar aqui nesse reta final, tá? Trabalhar a literalidade da legislação e tentar buscar ali na legislação eventuais peguinhas que podem ser objeto de prova. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos aí para a nossa primeira questão aí, né, de ISS, né? Não poderia ser diferente. Vamos começar com o imposto mais bacana que existe, que é o ISS. Legal? Então vamos lá. Questão 1. Assinale a alternativa em que, de acordo com a Lei 12.392 de 2005, que é a lei do ISS aqui no município de Campinas, o serviço ali expresso não é exceção ao local de ocorrência do fato gerador. Então, o que a questão está pedindo? A questão está pedindo a situação em que é regra, tá? E qual que é a regra geral de tributação? É que o ISS ele vai ser devido no local do estabelecimento prestador,
Legal? Então aqui ele não quer uma situação em que é exceção à regra geral de tributação. Ele está pedindo uma situação que é regra, tá? Em que o ISS vai ser devido no local do estabelecimento prestador. Aqui ficou uma desformatação, mas isso não vai prejudicar o nosso aprendizado. Então, letra A. Produção mediante ou sem encomenda prévia de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, balé, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres. Até cansa a gente, né? Vamos deixar essa aqui de lado, tá? Se você na hora da prova ali ficou em dúvida, deixa essa de lado e pula para a próxima. Serviços de transporte de natureza municipal, são aqueles serviços previstos lá no item 16. Esses itens, esses subitens, melhor dizendo, como vocês já sabem, eles são exceção à regra geral de tributação. Portanto, não é o gabarito da nossa questão. Fornecimento de mão de obra também é exceção, tá? Lembrando que o fornecimento de mão de obra ele vai ser devido no local do tomador da mão de obra, tá? Fique atento a isso aí na legislação, mas também não é nosso gabarito, já que ele se trata de uma exceção à regra geral de tributação, portanto, não responde aí a nossa questão. Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres também vai ser devido no local aí do planejamento, tá certo? No local, melhor dizendo, aqui na letra D vai ser devido no local da feira, do congresso, da exposição, tá certo? Então, ele é uma exceção à regra geral de tributação e não vai responder a nossa questãozinha, tá? Então, desculpem a minha falha aí, tá? No caso de feiras, lembrem-se, tá? Onde que vai ser devido o ISS? Vai ser devido no local da feira, da exposição, do congresso, tá legal? Mas não é a resposta da nossa questão. Serviços portuários, aeroportuários, ferroportuários, de terminais rodoviários e metroviários. Também não é a resposta à nossa questão, porque também se trata de uma exceção à regra geral de tributação. Legal? Então qual que vai ser o nosso gabarito? Vai ser a letra A. E por que vai ser a letra A? Se vocês prestarem atenção na legislação, que eu já vou inclusive aqui passar para a gente, tá? Então gabarito letra A. Qual que é o fundamento legal dessa nossa questãozinha? Então vamos lá, vamos ler o artigo 10 junto para a gente já fazer uma revisão zona. O serviço considera-se prestado e o ISS devido no local do estabelecimento prestador. Lembrando que isso aqui é a regra, tá legal? Ou na falta do estabelecimento no local do domicílio do prestador, tá? Então estabelecimento ou domicílio do prestador, caso ele não possua um estabelecimento. Exceto nas hipóteses previstas nos incisos 1 a 23 deste artigo, quando o ISS será devido no local. E aí ele passa a elencar quais são as situações em que o ISS vai ser devido em um local diferente do estabelecimento prestador ou domicílio do prestador, tá? De tantas regras que tem aqui, a gente quase já está com uma exceção, né? A exceção se tornando regra, melhor dizendo. Mas então vamos lá, vamos ver só aquilo que nos interessa, que está dentro do escopo da nossa questão. Então, a letra A, que ela é o gabarito da nossa questão, por quê? Porque o item 12.13, que é aquele que a gente citou lá, voltando de produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, balé e danças e etc., eles são devidos no local do estabelecimento prestador, eles seguem a regra, tá? Fiquem ligados nisso, tá? Então aqui é a produção, tá legal? Que está prevista lá no item 12.13, ele é a exceção da exceção. Então veja, no local da execução dos serviços de diversão, lazer, entretenimento e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem do item 12, todos os subitens do item 12 vão ser exceção à regra, ou seja, vão ser devido no local onde é executado o serviço de diversão, lazer e entretenimento, exceto o item 12.13, ou seja, o item 12.13 ele vai seguir a regra geral de tributação, tá? Fiquem bem atentos nisso. Vamos ver os demais? Então vamos lá. Inciso 17. Do município onde está sendo executado o transporte, no caso do serviço descrito no item 16 da lista anexa, tá? Então errada a letra B. Do estabelecimento do tomador da mão de obra. Lembre-se que eu te falei, cuidado com isso aqui, tá? Então é exceção e o ISS vai ser devido no local do estabelecimento do tomador da mão de obra, ou na falta de estabelecimento onde estiver
domiciliado lá no 1705, tá? Nos serviços de fornecimento de mão de obra. No local da feira, da exposição, do congresso ou congênera, que se referir o planejamento, organização e administração, como eu disse para vocês, tá? Então, não é onde é feito o planejamento, é onde é executada a feira, a exposição, congresso ou congênera, então previsto lá no subitem 1710. Do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviário, ferroviário, metroviário, no caso dos serviços descritos pelo item 20 da lista anexa. Então, errada também a alternativa E, gabarito da nossa questão, alternativa A. Vamos para a próxima questão. Questão 2. Estabelece a Lei 12.392 que, quando se tratar de prestação de serviço sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, o imposto será fixo, tá? Então, a gente já falou em imposto fixo aqui, a gente sabe que a rigor a gente vai estar falando ali do ISS dos autônomos, tá certo? Autônomos, desculpe a letra horrível aqui do que vos fala. Então, dos autônomos e das sociedades uniprofissionais, também conhecida como SUP, tá certo? Em função da natureza do serviço ou de outros critérios pertinentes. Para o profissional autônomo e quando se tratar de atividade para a qual se exija escolaridade de nível superior, o valor do imposto será. Lá na lei vocês vão ver, né, que existe uma diferença aí, principalmente no que tange aí o valor das UFICs recolhidos pelos profissionais autônomos e sociedades profissionais, quando a escolaridade exigida é de nível superior ao nível que não se exige um nível superior, né? Melhor dizendo, não é nível médio, né? Quando não se exige um nível superior. Então, no caso dos profissionais em que se exige um nível superior para o exercício da atividade, então vamos ver o que a nossa questãozinha está nos pedindo aqui. Então ele diz que o valor do imposto será, nos 3 primeiros anos contados da data do registro da habilitação profissional no órgão competente isento. Está certo? Tá certo. Fica ligado nisso aqui, tá? A contagem é feita da data do registro da habilitação profissional. Então, por exemplo, se esse cara foi lá, ele fez o registro da habilitação profissional dele no ano de 2017. Aí ele vem na prefeitura em 2019 e ele vem fazer aí a inscrição municipal dele. Ainda ele está isento? Ainda ele está isento, mas essa isenção dele vai começar a ser contada lá de 2017, que foi quando ele fez o registro, tá? Então ele vai ter 2017, 2018, tá? E até 2019, tá? Contado o mês aqui que ele se inscreveu, tá certo? Ficar ligado nisso, tá legal? Supondo que ele tivesse feito a inscrição dele em janeiro, então ele teria o ano inteiro de 2017, 2018 e 2019. A partir de 2020, ele já teria que começar a pagar alguma coisinha aqui que a gente vai ver. De 3 a 5 anos, também contado da data do registro da habilitação profissional, ele vai pagar quanto? 25 FIC, é isso? Quer pagar quanto? Lembra lá da Casas Bahia? Isso mesmo, tá verdade. É verdadeiro esse item, tá? Então, de 3 a 5 anos da data do registro, ele paga 25 UFICs mês, tá legal? Com mais de 5 anos contado da data do registro da habilitação profissional, 75 UFICs, opa, aqui tá errado. São 50 UFIC, tá certo? Após os 5 anos ali. Então, tá falsa, a gente tem certa 1 e 2, A, gabarito da nossa questão. Vamos ver se eu não errei? Vamos lá. Então, gabarito letra A, fundamento legal, é o nosso artigo 28 aí da Lei 12.392. Vamos ver o que ela fala. Quando se tratar de prestação de serviço sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, o imposto será fixo em função da natureza do serviço ou outros critérios pertinentes, da seguinte forma. Para o profissional autônomo, tá? O valor do ISS será em atividades para a qual se exige a escolaridade de nível superior. Nos 3 primeiros anos ele vai ser isento, então não paga nada, tá? E lembrando que os 3 primeiros anos são contados da data do registro da habilitação, tá? Profissional no órgão, tá legal? Então, supondo o cara que foi lá, prestou a OAB, o advogado, né? Então, quando ele tiver ali o registro da habilitação dele para ele poder exercer a advocacia, a partir daquela data ele tem 3 anos de isenção junto à Prefeitura de Campinas. De 3 a 5 anos, tá? Ele vai ter que recolher 25 FICs mês, também contado da data do registro da habilitação, e acima de 5 anos, mais de 5 anos, ele recolhe 50 FICs por mês, tá legal? Então, alternativa A, gabarito da nossa questão 2. Vamos para a alternativa 3, que a gente ainda tem muita questão para fazer. De acordo com a Lei 12.392 de 2005, o valor da prestação de serviço
sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, poderá ser arbitrado pela autoridade fiscal, na ocorrência de pelo menos uma das seguintes hipóteses, exceto. Então aqui ele está querendo o que é incorreto, tá certo? Esse tipo de questão vai exigir muita atenção de vocês, tá certo? Porque ele vai querer ali o detalhezinho do detalhezinho. Pô, Bruno, mas isso aí é muito chato, é muito bobinho, você acha que pode cair em prova? Não só pode, como eu tenho certeza que vai cair uma questãozinha dessa na sua provinha. Então é melhor a gente errar aqui fazendo questões que parecem ser bobinhas do que errar na hora da prova, tá legal? Então vamos lá. Então vamos ver o que está errado aqui nessa questão. Não possuir ou não colocar o sujeito passivo à disposição da autoridade fiscal os elementos necessários à comprovação do preço, excluídos os casos de perda, extravio e inutilização de livros ou documentos fiscais. Opa, excluído? Quer dizer então que se o cara perdeu o livro, aí a gente não pode arbitrar a base de cálculo do imposto, né? Então isso aqui está completamente errado, né? Então é incluídos os casos de perda, né? Então falsa é já o gabarito da nossa questão, tá certo? Então aqui, para que essa questão para que ela estivesse certa, tinha que estar ali incluídos, certo? Isso é o que torna a alternativa certa, tá? Incluídos os casos de perda, extravio e inutilização de livros ou documentos fiscais. Situações em que, né, a autoridade fiscal ali, ela não vai ter elementos suficientes para comprovar o preço e ela vai e arbitra a base de cálculo do ISS. Serem os livros ou documentos fiscais omissos ou pela inobservância de formalidades extrínsecas ou intrínsecas, não merecerem fé. Também está certo. Fundadas suspeitas de atos qualificados em lei como crimes ou contravenções, ou que, mesmo sem essa qualificação, sejam praticados com dolo, fraude ou simulação, atos esses evidenciados pelo exame de livros e documentos do sujeito passivo ou apurados por quaisquer meios diretos e indiretos. Também está certo. Fundada a suspeita de que os valores lançados nos documentos fiscais não reflitam o preço real da prestação do serviço. Beleza, né? Então imagina lá que você pega uma nota fiscal de um serviço de jardinagem por R$2, né? Então você já sabe que aquela nota fiscal ela não tem valor. E aí você vai e arbitra o ISS daquela prestação de serviço. Declaração dos documentos fiscais de valores notoriamente inferiores ao preço corrente, né? Então serviria também esse dispositivo aqui para o caso que eu citei anteriormente, né? Então você ali foi fazer uma manutenção no seu computador, né? Você sabe que uma manutenção em média, né, ela custa ali mais ou menos uns 200 a 300 reais. Você vai fiscalizar uma empresa que faz esse tipo de serviço e pega notas cobrando 10 reais a título de manutenção. Você já sabe que aquela nota não merece fé, tá certo? E aí você pode arbitrar caso você não tenha outros elementos ali para apurar a base de cálculo do ISS. Então vamos ver se eu acertei. Beleza, gabarito, letra A. Ok. Vamos ver o artigo 25, que dá o amparo aí à nossa questão. O valor da prestação de serviço, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis. Aqui eu vou deixar aqui para vocês como lição de casa, tá? Vocês lerem esses demais itens para a gente não perder muito tempo. Vamos ler o item 1, que é o nosso gabarito aí. Então eu não possuir, né? Ou não colocar o sujeito passivo à disposição da autoridade fiscal os elementos necessários à comprovação do preço. Imagina que você foi lá, notificou o sujeito passivo, ele apresentar para você uma série de documentos, né, livros contábeis, dentre outros documentos que você solicitou, ele não te apresenta, você pode arbitrar. Incluídos os casos de perda, extravio e inutilização de livros ou documentos fiscais, né? Então imagina que você notificou, ele falou, ô seu fiscal, eu perdi esses livros aqui, eu não tenho mais nota fiscal de nada, né? Então, imagina que isso fosse dar aso a você não poder promover um arbitramento do ISS, né, da base de cálculo, né? Você nunca ia poder autuar ninguém. Então, esse caso aqui é o gabarito da nossa questão, tá? Já que essas situações estão incluídas nas situações em que pode ser arbitrada a base de cálculo do ISS, tá? No caso, vai ser arbitrado o valor da prestação, que é a base de cálculo do ISS, tá legal? Aqui, lembrando, base de cálculo é o preço do serviço, legal? Então, vamos aí para nossa questãozinha 4, vai ser essa nossa última questãozinha do nosso bloco. Então, o fato gerador do ISS ocorre no momento da prestação de serviço, né? Isso aí todo mundo já sabe, né? Sendo relevante para a sua caracterização. Então, aqui o que a questão quer? Ela não quer
o exceto, né? Ela quer saber o que é relevante para caracterizar o fato gerador do ISS. O nome, a denominação dada ao serviço prestado? Não, pouco importa a denominação que é dada. Você pode chamar aquela prestação de qualquer coisa. Se você conseguir enquadrar a prestação em algum dos subitens da lista, vai incidir o ISS. A natureza jurídica da operação também não é relevante. A previsão do serviço na lista anexa, beleza, isso é relevante sim. Se tiver previsto na lista de serviços, vai incidir o ISS. Até agora, esse é o gabarito da nossa questão. A validade jurídica do ato praticado também não é relevante para quem incide o ISS, e os efeitos dos fatos efetivamente ocorridos também não. Vamos passar o fundamento legal da nossa questão, então tá certo. O gabarito da nossa questão é letra C, e o fundamento legal é o artigo 8º da Lei 12.392, tá? Então, o fato gerador do ISS ocorre no momento da prestação do serviço, sendo irrelevantes para sua caracterização: denominação, nome do serviço, natureza jurídica da operação ou prestação, validade jurídica do ato praticado e os efeitos dos fatos efetivamente ocorridos. Aí, parágrafo único, né? Ainda que o fato gerador não tenha ocorrido, poderá ser considerado presumido nos termos da norma regulamentadores. Eu acho que a gente também tem uma questãozinha sobre fato gerador presumido, mas mais pra frente a gente comenta sobre ela. Vou parar um pouquinho, tá? Esse vídeo, e daqui a pouquinho eu volto para a gente dar sequência a essa nossa resolução de questões de reta final do ISS Campinas. Tá bom, meus amigos? Até daqui a pouquinho.